E aí, terceira série, salve, salve, meu povo! Hoje a gente vai responder algumas questões com vocês aí do capítulo 1 da frente A, na sociedade colonial. Já falamos um pouco do conteúdo desse capítulo, no que toca aí às suas atribuições, né? A sociedade colonial ela é dividida em ciclos, né? Por conta das suas transformações sofridas principalmente pela influência das atividades econômicas e dos ciclos decorrentes destas, né? Como o ciclo do açúcar, né? Como o ciclo da mineração, o ciclo do café, né? Que vai acontecer posteriormente depois, não no período colonial, mas a sociedade colonial ela é dividida em sociedade açucareira e sociedade mineradora, né? Nós vimos que a partir da organização social da plantation, onde vai prosperar em algumas capitanias, como a de Salvador e a de Pernambuco e de São Vicente, né? Nem em todos os lugares a cana-de-açúcar vai servir como desenvolvimento, né? Então a atividade econômica ela vai estar diretamente relacionada, né, à organização social, né, da colônia. Os senhores de engenho, que eram a elite da sociedade açucareira, né, geralmente a maior parte deles, não, uma pequena parte deles era fidalga, né, grandes proprietários de terra, recebiam aí uma capitania, uma sesmaria grande, né, só que apenas uma pequena parcela da população, né, em relação à aristocracia, né, tinha privilégios, certo? A base da sociedade era movida principalmente pela mão de obra escrava, né, que sustentava todas essas relações sociais, tá bom? Acontece que dentro da própria sociedade açucareira, que permitia pouquíssima mobilidade social, havia também trabalhadores livres, relacionados à faiscação, relacionada aí, né, dentro do engenho na profissão de oleiro, né, na profissão aí, os pulgadores, né. Dentro do processo produtivo também havia mercados complementares, como a produção de policultura para sustentar uma espécie de mercado interno que havia dentro das grandes propriedades, né, para, de certa forma, ajudar aí nas vendas, etc. Vale ressaltar aqui uma categoria livre de bastante importância na sociedade açucareira e na sociedade mineradora, era dos traficantes de escravos, tá? Que vão ajudar aí no desenvolvimento do comércio e principalmente, né, vão ser os grandes financiadores do processo, né, colonizador, diga-se de passagem, né? Porque, como diz muitos historiadores, como Fernando Brodel, né, o escravo ele era, né, a especiaria das especiarias, né? Na visão do Antonil, né, ele colocava que o senhor de engenho é nome que vem a partir do sujeito que é lhe dado, né, que é o escravo, né, que são os braços e as pernas dos seus senhores de engenho, né, e que junto completavam aí, né, a pirâmide social. Vale destacar também que na sociedade açucareira ela tinha influência extremamente patriarcal e masculina. Somente os homens participavam das atividades públicas, né, das questões políticas, as mulheres ficavam relegadas ao lar, e quem fazia a maior parte desses trabalhos relacionados à questão feminina, né, eram os chamados escravos domésticos, que tinham inclusive uma certa maior intimidade, né, com os seus donos, né, com os seus patrões, do que, né, aquele escravo que era rural, que trabalhava na lavoura, né, de cana, ou trabalhava aí na atividade mineradora realmente, tá? Então, a sociedade açucareira tinha baixíssima possibilidade de mobilidade social, diferente, né, do eixo econômico do Nordeste, que vai ser mudado a partir, né, do desenvolvimento da sociedade mineradora no final do século XVIII, início do século XIX, né? O ouro vai ser encontrado no final do século XVII, porém a sociedade mineradora vai se desenvolver a partir do século XVIII, né? Vai migrar muita gente de regiões de capitanias diferentes para a região centro-sul, né? Não é à toa que a região aí do sudeste vai ser a mais desenvolvida, né? Porque aquilo que foi arrecadado de importância dentro da sociedade colonial, né, de bens e de riquezas, né, da atividade mineradora vai se concentrar
né, nessas regiões e vai ajudar a desenvolver, né, de certa forma, o mercado interno e também, né, a ocupação da extensão territorial do país, né. As entradas e as bandeiras vão ajudar a fazer isso. Os bandeirantes vão entrar em conflito com outros produtores nessa região, que vai dar origem à intendência das minas, através da famosa Guerra dos Emboabas, né, que vai ser a guerra entre os paulistas e aqueles que não eram da capitania de Minas Gerais, né, porém eram chamados também pelos paulistas de estrangeiros, apesar dos paulistas serem estrangeiros naquela terra, né, diga-se de passagem, né. Vai acontecer também muitas revoltas relacionadas à produção aurífera, como a revolta de Filipe dos Santos, né, que vai questionar aí as casas de fundição e o autoritarismo da intendência das minas, né. Filipe dos Santos vai ser condenado, enforcado, esquartejado, né, inclusive algumas dezenas de anos antes da Inconfidência Mineira, né, que era uma revolta popular, por isso vai ser duramente reprimido, né. E a sociedade mineradora ela tinha uma certa maior mobilidade social, né, por conta que se você encontrasse uma pepita de ouro, inclusive o escravo poderia comprar a sua alforria. Havia muito contrabando relacionado a isso, né, os famosos santinhos do pau oco, onde era colocado aí, né, no fundo, né, daqueles santos de madeira, né, ouro em pó ou em pequenas pepitas, para escapar aí da fiscalização, né. Houve uma leva grande de imigrantes de outras capitanias para aquela região para trabalhar na atividade comercial, para desenvolver o mercado interno, né, profissionais liberais como médicos, advogados, professores, né, e tudo isso vai contribuir para o desenvolvimento urbano daquela região, tá? E o ouro também foi um importante legado para a produção artística e cultural do país, né? Diga-se de passagem, com as obras de Aleijadinho, né? Um dos grandes artistas do nosso barroco, um escultor muito famoso, né? Que trabalhava com a pedra-sabão e também, né? Produzia uma arte relacionada à questão sacra, né? Diga-se de passagem, uma das características do nosso barroco que vai ornamentar aí as igrejas coloniais, né, com ouro, com alguns metais preciosos, etc. Né? Inclusive teve um acervo aí que foi roubado recentemente, né, e isso é um dano muito grande para o nosso patrimônio histórico e arqueológico, né, diga-se de passagem. E que a sociedade mineradora nos seus interstícios permitia algumas atividades de trabalho livre, né? Inclusive a professora Laura de Melo Souza vai chamar de os desclassificados do ouro, né? Os faiscadores, né? Aqueles que dentro mesmo da produção mineradora possuíam um certo trabalho livre, não eram uma classe privilegiada como dos grandes proprietários, né? Dos grandes proprietários de terra, dos senhores daquela região, né, tanto em número de minas, como também em propriedades e latifúndios, né, talvez engenhos. Diga-se de passagem que, por esse motivo, a sociedade mineradora vai ter uma espécie de mobilidade um pouco maior permitida, apesar de quase isso não existir, devido à influência da elite colonial, tá? E que esse capítulo vai tratar exatamente desse tema e a gente vai responder algumas questões relacionadas a eles. Tá? Vou colocar aqui para ver as questões que vamos responder. Vamos responder a questão 1, 2 e 5 do DH, das 631 e 632. Vou abrir aqui meu livro digital para a gente começar, tá certo? Pronto. Já vou colocar aí nas questões. 1, 2 e 5. Questão número 1 é do Sérgio Buarque, né? Coloca assim: em meados do século, o negócio dos metais não ocupava senão o terço ou, muito bem, menos da população. Está se referindo sobre a atividade mineradora aí no final do século XVIII, ou na passagem do 17 para o 18. O grosso dessa gente compõe-se de mercadores, né, de tenda aberta, oficiais dos mais variados ofícios, boticários, testamentistas,
estalajadeiros, taberneiros, advogados, médicos, está falando de uma certa mobilidade que possuía a sociedade mineradora devido à gama de profissões que vai surgir, né, para fomentar o mercado interno nessa região com o crescimento urbano. Tá? Ó, médicos, cirurgiões, barbeiros, burocratas, clérigos, mestres de escolas aqui está se referindo aos professores, tropeiros, soldados de milícia, paga, não. Sem falar nos escravos, cujo total, segundo os documentos da época, ascendia a mais de 100 mil, que era a maior parte, né, da população da sociedade mineradora, mesmo assim ainda era de escravos, né, de cativos. A necessidade de abastecer-se toda essa gente provocava a formação de grandes currais, né? A própria lavoura ganhava alento de novo, né? Havia, de certa forma, atividades complementares à atividade mineradora, né? Como a pecuária, né? Com a produção de alimentos, né? Uma produção, inclusive, aí, de charque, né? E também outras atividades econômicas que vão se desenvolver em torno da própria sociedade mineradora, do próprio enriquecimento e prosperidade dela, certo? Sérgio Buarque de Holanda, Metais e Pedras Preciosas, História Geral da Civilização Brasileira, volume 2. De acordo com o excerto, né, é correto concluir que a extração de metais preciosos em Minas Gerais no século XVIII, está se referindo com relação ao texto, é correto concluir que a extração de metais preciosos em Minas Gerais no século XVIII vai contribuir para quê? Né? Impediu o domínio do governo metropolitano nas áreas de extração e favoreceu a independência colonial? Não. Pelo contrário, houve uma maior intervenção a partir da construção da intendência das minas e das casas de fundição. Por isso que o item A está falso. Bloqueou a possibilidade de ascensão social na colônia. Pelo contrário, melhorou a possibilidade de ascensão social. Ou melhor dizer, criou porque quase não existia na sociedade açucareira. Então o item B também está falso. C. Provocou um processo de urbanização e articulou a economia colonial em torno da mineração. Pode ser a C. Certo? Vamos ver aí a D. Extinguiu a economia colonial. Agroexportadora. Falso. A economia exportadora ainda permanecia. Tá? Item D também é falso. A produção de açúcar não vai cessar por conta da produção aurífera. Restringiu a divisão da sociedade entre senhores e escravos e limitou a diversidade cultural da colônia. Não. Item correto da questão, item C de casa. Provocou um processo de urbanização e articulou a economia em torno da atividade mineradora. Certo? Item C. Questão 2. Ó. A arte colonial mineira seguia as proposições do Concílio de Trento, né, que está se referindo aí, né, à implantação do Concílio de Trento, né, que era a reafirmação dos dogmas católicos no contexto da reforma, né, que nós já estudamos aí nos capítulos passados na frente B, tá? Dando visibilidade ao catolicismo reformado, né? O artífice deveria apresentar passagens sacras, não era, portanto, plenamente livre na definição de traços e temas das obras. Está se referindo que no Barroco não havia uma certa liberdade na produção, né, na produção artística, né? Ela estava relegada, inclusive, em alguns planos, à própria atividade da arte sacra, da arte religiosa e das suas formas de expressão, né? A sua função era criar, segundo os padrões da igreja, peças encomendadas pelas confrarias, tipo santos, né, anjos, né, a via sacra, né. Grandes mecenas das artes em Minas, tá? Considerando as informações do enunciado, a arte colonial mineira pode ser definida como renascentista, pois criava na colônia uma arte sacra própria do catolicismo reformado, resgatando os ideais clássicos segundo os padrões do Concílio de Trento? Não. Não necessariamente renascentista. Pontinho. Na verdade, a A está errada, né?
não era uma arte com cunho renascentista. Barroca, que já seguia os preceitos da Contra-Reforma, era financiada e encomendada pelas confrarias e criada pelos artífices locais. Opa, pode ser a B, tá? Escolástica, não. Popular, por ser criada por artífices locais que incluíam escravos libertos, mulatos, né, brancos, pobres, que se colocavam sob a proteção das confrarias. Também não. Apesar do Aleijadinho, né, de certa forma, ter relação, né, aí, né, com a mestiçagem, certo? Ele era negro, né? Tinha traços, né, negros, né? Item correto da questão, o item B de bola, tá certo? A arte barroca que já seguia, né, preceitos da Contra-Reforma e era financiada e encomendada pelas confrarias e os artífices locais, tá? Agora vamos para a questão de número 5, que também envolve o Sérgio Buarque, né, e o Antonil. Aqui, ó, questão 5, que é da UES, tá? 2017. Leia atentamente os excertos a seguir. Os escravos são as mãos e os pés dos senhores de engenho, né? Porque sem eles, no Brasil, não é possível fazer, conservar e aumentar a fazenda. Nem tem engenho corrente. E do modo com que se há com eles, depende de tê-los bons ou maus para o serviço, né? André Antonil, Cultura e Opulência no Brasil, né, por suas drogas e minas. A primeira publicação dessa obra aqui, né, ela é bastante antiga, tá? Ela é, se eu não me engano, do século 17 ou 18. 1711, se eu não me engano, tá? Já o Sérgio Buarque vai colocar aí, vocês viram que o Antonio está colocando, né, que o senhor de engenho dependia, né, dos seus escravos, né, e com ele vinham ser servidos, né? Ele era os braços e as pernas do senhor de engenho, né, a escravidão. Ó, a democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido. Uma aristocracia rural semi-feudal importou-a e tratou-a de acomodá-lo aonde fosse possível aos seus direitos e privilégios. Está se referindo de como a elite vai tratar o patrimônio brasileiro como parte das suas particularidades, né? Uma espécie de patrimonialismo, né? Ou burocracia, propriamente dita, né? Os mesmos privilégios que tinham sido, no Velho Mundo, o alvo da luta da burguesia contra a própria aristocracia, certo? Então o Sérgio Buarque está colocando que aquilo que a burguesia combateu lá, né, na Europa, né, era a mesma coisa que se fazia aqui, por exemplo, né, o senhor de engenho, né, com os seus modos aristocráticos, com o território que era recebido de Portugal, certo? É como se essas relações elas fossem atrasadas em relação àquilo que a Europa já vivia, tá? Consideramos os vários aspectos da formação social do Brasil, pode-se afirmar corretamente que os dois trechos acima tratam da inclusão do negro e do pobre no processo democrático que rompeu com os direitos e privilégios das classes dominantes. Falso. Da integração social ocorrida ainda na colonização com o processo de miscigenação étnica que tornou iguais todos os brasileiros. Falso. O famoso mito da democracia racial, né? Gilberto Freire, né? Vamos lá. C. Da perfeita inclusão dos negros libertos e da população pobre em geral na sociedade brasileira com a criação da República. Falso. Da condição de exploração e exclusão a que estava sujeito uma parcela significativa da população brasileira em razão
de todos os interesses da elite. Sim, principalmente a população que foi escrava africana ou que foi escrava, certo? População negra, tá? Foi excluída de todo o processo político, de todas as relações econômicas e teve um grau de exploração tão grande, né, que vai enriquecer bastante, né, a metrópole portuguesa e também os seus principais parceiros comerciais, como a Inglaterra, né? E essa exclusão também foi um dos motivos da população negra hoje no Brasil ser aquela que mais sofre com a desigualdade social e os problemas decorrentes, né, do racismo, né, diga-se de passagem. Então, o item correto da questão, item D de dado, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Vejam a agenda Edu, porque lá vai estar a diretriz da semana, o calendário de postagens, tá certo? Não deixe de responder a atividade do Portal SAI, porque vai ser importante para a nota de MA de vocês, certo? Não deixe essa nota cair e para a última hora, tá bom? Vou colocar aí algumas atividades no portal dos capítulos que já encerramos para vocês responderem até o dia 10 de julho, tá certo? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.